Vamos falar agora de dados preocupantes sobre saúde, gente. A cada ano, 17 milhões de pessoas têm um AVC no mundo. Em torno de 6 milhões morrem e atualmente existem 80 milhões de sobreviventes de AVC. No Brasil, os últimos dados disponíveis são de 2014 e somente das internações. Mas o AVC tem prevenção e tem tratamento. O AVC é a segunda causa de morte no mundo. A primeira causa de incapacidade pode acontecer em qualquer um, em qualquer idade, afetando a todos, sobreviventes, familiares, amigos, ambientes de trabalho e comunidades. Estamos recebendo ao vivo para falar sobre esse assunto o neurologista Dr. Wesley Soares, ao vivo aqui no Sergipe no Ar, na TV Atalaia Record TV, a TV dos Sergipanos. Um ótimo dia para você, boa terça-feira. Obrigada pela presença tão cedinho aqui e para trazer justamente essas informações sobre esse problema de saúde que afeta tanta gente, mas que tem uma boa notícia. É possível prevenir. Bom dia. Como prevenir o AVC? Bom dia, Tamires. Então, obrigado pela oportunidade, porque isso é só mais um evento que faz parte do programa da conscientização. Dia 29 de outubro é o dia de conscientização mundial sobre AVC e esse é mais um evento. Já foram feitos eventos no shopping de conscientização da população. Hoje tem o evento ainda no hospital tem na UFES e amanhã no USE, que é o Hospital Geral, que aborda a maior parte dos pacientes aqui do estado. Então, isso é importante porque o AVC ele é prevenível. Então, assim como ele faz parte de umas doenças das cardiovascular. Então, assim como o coração tem essa campanha do infarto, do AVC também. Então, é importante as pessoas se preocuparem e prevenir para poder evitar, principalmente, não só o que nos preocupa, não é somente a causa, o óbito, que pode, como você falou, são 6 milhões no mundo de óbitos pelo AVC, mas sim as sequelas, que isso é que traz maior comprometimento funcional para o paciente, para as pessoas. Elas ficam, às vezes, incapacitadas, e isso leva o paciente a ficar um pouco mais deprimido em função daquela dificuldade em se locomover, em falar, em entender as coisas, e traz um transtorno não só ao paciente, mas toda a família, todo o entorno dele. Então é importante a prevenção, e a prevenção se dá com coisas simples, principalmente assim, as pessoas se atentarem para a alimentação correta. Como é que tem que ser essa alimentação correta? Então, a alimentação, ela precisa passar por medidas que todo mundo, eu acho que o nutricionista bate em cima disso, todo médico comenta isso com os pacientes, que é se preocupar mais com a dieta voltada para frutas, verduras, evitar alimentos gordurosos, alimentos com muito carboidrato. Então, não é retirar isso, mas restringir um pouco, e atividade física, que é importante. Deixar a alimentação mais rica, né? Com aquilo que muitas vezes é até mais fácil consumir. Produtos não industrializados, frutas, vegetais, legumes, raízes. Nosso país é rico em agricultura, com uma variedade incrível de produtos. Então, é importante fazer então o uso dessa alimentação mais saudável, né, doutor? Isso é que é importante, porque com essa dinâmica do dia a dia, ficou mais fácil você adquirir um produto industrializado e naquele momento se alimentar, mas isso está trazendo um prejuízo muito grande para o seu corpo. Não só previne AVC, você reeducar a alimentação, mas também Parkinson e Alzheimer. Então, outras doenças também, né? Neurológicas também e outras coisas. Então é importante se atentar para isso. Não só a dieta, como exercício físico. Atividade física. Precisa. Pelo menos meia horinha por dia. Começou o dia de manhã cedinho, antes de assistir a TV, antes de ligar a TV, vai bem cedinho, 5 horas da manhã, fazer aquela caminhada e volta para acompanhar a nossa programação. Isso. Lembrando, gente, que o nosso WhatsApp está aberto e você pode interagir com a gente pelo WhatsApp do Sergipe no Ar, e para que eu possa ler também o seu comentário, ler a sua pergunta ao vivo. Para você que ligou a TV agora, está aí acordando, despertando, nós estamos falando sobre AVC. É uma doença que realmente vitimiza milhões de pessoas e estamos falando justamente sobre
sobre a prevenção. Ele citou agora há pouco sobre a importância de uma alimentação baseada em legumes, frutas, verduras e diminuir, né, carboidrato. Você pode enviar sua pergunta, então, para que a gente possa ler ao vivo aqui no Sergipe no Ar. Existem vários tipos, né? Isso. Quais são eles? O AVC, a sigla é acidente vascular cerebral. Então, é tudo que é relacionado à vasculatura. Então, o primeiro momento, em primeiro momento, assim, a gente já pensa em algo que seja sangra. Todo mundo pergunta, sangrou? Não. A maior parte dos AVCs, eles são isquêmicos. Então, a cada 5, 4 são isquêmicos. Que é justamente assim, toda a irrigação vai pelas artérias, levam sangue ao cérebro. Quando essa artéria é interrompida por um trombo, alguma coisa interrompe esse fluxo, a área onde ela estava irrigando, isso aí leva a uma lesão e aí causa o déficit. Então, a gente vai ter uma repercussão no corpo, que é o déficit motor, às vezes, basicamente é unilateral, então é de um lado do corpo que acontece. Então, você pode ter um braço fraco, uma perna fraca, ou incoordenada, ou sensibilidade alterada. Também a fala pode ficar comprometida. Então, são dois principais pontos e diferenças entre eles. Um é o AVC isquêmico e o outro é o hemorrágico, que é 1 a cada 5, que é justamente quando sangra, quando rompe algum vaso e há o sangramento. E existem causas específicas para cada um deles que, digamos assim, torna mais propenso um ou outro? O principal para o AVC hemorrágico é a hipertensão não controlada. É aquele paciente que é hipertenso, não controla e tem algumas alterações nos vasos que podem levar ao sangramento. Isso é o principal ponto do AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, os principais, aí eu explico isso para os pacientes, que a gente pode colocar na mão. Então, é o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol alterado, e a idade, que é a única que a gente não pode corrigir, que com a idade, com o aumento da idade, a gente vai lesão de vaso. Aumenta-se o risco, então, isso, né? é. E o outro é os hábitos de vida. Então, tabagismo, álcool e sedentarismo, obesidade inclui aí. Então, são coisas preveníveis, mas que é um fator de risco importante para poder... Então, os principais cabem em uma mão e outra. Quem tem um novo AVC, ou quem tem um AVC, tem a chance de ter um novo. Então, a preocupação deve ser maior. É um problema que atinge também as famílias que convivem com alguém que tem, né? Os amigos. Isso. É realmente algo que mexe muito com a estrutura Porque da aí, vida, né? dependendo a sequela em si, a lesão em si, depende muito do local onde foi lesado o cérebro, quanto também da extensão. Então, tem pacientes que ficam com uma sequela grave, e tem outros que você percebe uma sequela mínima. Mas, principalmente esses pacientes com sequela grave, isso aí traz um transtorno para o paciente, para a família, porque aí precisa de um cuidador. De uma adaptação de vida, vai precisar afastar um pouco das atividades também, né? Isso aí, como eu falei, traz um prejuízo não só econômico para a família, mas também, principalmente, psicológico. Pelo cuidado. Olha, tem muitos telespectadores enviando perguntas, interagindo com a gente. E eu quero dar um bom dia especial para o telespectador José, que mora aí em Itabaiana. Bom dia para todo mundo aí na cidade de Itabaiana. E ele pergunta assim, gostaria de saber uma dúvida. Ele já ouviu falar, talvez, que formigamentos pode ser algum sinal de que algo não vai muito bem. E aí ele quer saber, formigamento pode ser uma causa? Ele sente formigamento nos braços, nas mãos? Pode ser o início de AVC ou não? Então, José. José é meu conterrâneo, sou de lá. Com relação a isso, ao formigamento. Formigamento é um sinal do AVC. O AVC ele é um quadro súbito, então um quadro agudo, acontece naquele momento, ele não tem avisos. Na maioria das vezes não existe esse negócio, estou tendo uma parestesia, uma dormência no braço, repetidamente eu vou ter um AVC, isso aí é incomum. O mais comum é, eu tive um formigamento no meu braço e eu posso estar ali naquele momento tá tendo AVC. Então, mas normalmente é de um lado do corpo, não é nas duas mãos, não é nas duas pernas, é de um lado do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E isso é o mais comum. E isso pode evoluir? Digamos, ele tem um formigamento, mas aí passa algum tempo tendo formigamento e depois melhora.
Não, isso aí Não não condiz com a história do AVC. O AVC ele é muito agudo. Acontece mesmo naquele na momento, hora. ele não tem avisos, ele vai e acontece. Então, seu José, pode ser outro problema de circulação, aí tem que ir ao médico para averiguar realmente qual é o problema. Mas, graças a Deus, então, segundo o especialista, não é AVC. Bom dia, sou Delmar, de Foz de Iguaçu, Paraná. Está aqui visitando a capital, que bom estar aqui acompanhando vocês aí ao vivo no Sergipe no Ar. Muito obrigada, Delmar, bem-vindo ao nosso estado de Sergipe. Obrigado por estar sintonizado aí na TV Atalaia Record TV, a TV dos sergipanos. Muita gente aqui participando, ligando. Eu não vou conseguir dar conta, mas eu quero agradecer demais. Para a gente encerrar, só dá um foco ali, por favor, nosso cinegrafista Fabinho, dá um foco na camisa do doutor, para a gente mostrar, dá uma esticadinha só para os telespectadores visualizarem a camisa da campanha. Pode esticar um pouquinho, campanha mundial de AVC. Reerguendo-se após o AVC. Muito obrigada pela presença aqui e desejamos saúde, então, para todo mundo, que todo mundo possa prevenir, então, da melhor maneira. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, conscientizar a população que é uma doença prevenível e basta da gente se reeducar para poder evitar essa complicação importante. Ok, muito obrigada. Obrigada pela presença. Ótimo dia. Obrigado.